Neste momento, ela está fazendo toda a higienização, ela fez toda a limpeza, passou álcool. Aí agora, em seguida, ela vai vir com o anestésico. Alguns médicos, eles colocam anestésico junto com o botox. As, as aplicações que eu fiz anteriormente em outros lugares foi assim. O que eu gostei muito nessa clínica foi que ela passou esse anestésico, aí ela deixou agir por 15 minutos e depois ela fez a aplicação. Então, quando ela fez a aplicação do Botox, foi Botox puro. Isso que eu achei mais legal dessa clínica. Ou seja, então ele foi uma quantidade um pouquinho maior do que das outras vezes que eu fiz esse procedimento. Até na hora que ela estava aplicando, antes de eu assistir o vídeo para ver como que ficou, eu já tinha percebido que tinha sido uma quantidade maior. Ele foi um pouquinho mais caro do que nos outros lugares que eu já fiz, mas foi exatamente por isso, porque daí eu percebi que foi botox puro. Aí agora ela coloca um plástico filme para não secar o anestésico e a gente espera por 15 minutos. Eu até achei rápido por deixar apenas 15 minutos. Aí passaram seus 15 minutos, ela faz a limpeza retirando todo o anestésico e depois ela faz o design, não, ela tira o anestésico, ela faz mais uma limpeza, aí depois ela faz o design para saber aonde tem que ser injetado o botox. Porque nessa parte de design eu acabei não filmando, mas é a parte que a gente tem que olhar para cima, olha para os lados, franze a testa. Então, é onde a gente faz toda a expressão. Ó. Vocês podem ver ali que já tem um pontinhos marcado, né? Porque ela tem que fazer toda a expressão para ver onde tá mais acentuado. Aí depois ela vem com a aplicação. Na verdade, eu ia deixar o som, porém, como havia uma música de fundo, então eu acabei tirando para não ter problema, né? Senão, de repente, o vídeo eu tenho que apagar metade, cortar. Então, para vocês poderem ver o procedimento direitinho. Eu até queria deixar o som para vocês ouvirem ela falando, ver o que ela estava falando, né? Mas por causa da música de fundo, então eu acabei tirando. Então, vocês veem que ela faz a aplicação exatamente no ponto onde ela marcou. A seringa, eu não observei de quantos ml era a seringa, mas vocês podem ver que a seringa está completamente cheia, diferente nos outros lugares que eu já fiz, e lembrando, né, que era botox com anestésico, então a quantidade de botox era mínima. Essa clínica eu paguei o dobro do valor que eu sou acostumada a pagar nos outros lugares. Porém, eu achei que valeu a pena. Por enquanto, pela quantidade e pelo modo com que foi feito, eu achei que valeu a pena. Mas eu só vou conseguir observar isso depois de uma semana. Aí eu vou conseguir falar direitinho para vocês. Nessa parte aqui, eu coloquei um pouquinho do mosaico porque começou a sangrar, né? Então, sangrou até bastante de um lado. Geralmente não sangra, um lugar ou outro acaba sangrando um pouquinho mais, mas na região na parte da testa, ali na parte de cima, ele não tem sangramento, é mais perto no meio entre os olhos, né? Até a outra moça vai auxiliar, ó, você pode ver que saiu um pouquinho de sangue, né? Mas foi bem tranquilo. Apesar de ter colocado o anestésico, eu senti, sim, senti. Eu tinha até pedido sem anestésico, porque como das outras vezes eu fiz sem, né? Era junto no líquido, então eu já tinha sentido a dor, já sabia como que era. Mas aí, nesse caso aqui, eu paguei um pouquinho a mais para passar essa anestesia, mas eu falei, tudo bem. Mas ainda bem, gente, porque se não tivesse passado, eu acho que a dor era muito grande, porque mesmo com anestésico, eu senti um pouquinho ainda. Mas sabe aquela dor que vale a pena? Nossa, eu tô louca pra ver o resultado, né? Depois no final eu vou gravar pra vocês direitinho, falando um pouquinho mais sobre o Botox. Mas por enquanto eu vou deixar aqui pra vocês o procedimento, pra vocês verem como que é feito. É literalmente aquela história, né, gente? Injeção na testa. Pena que não é de graça, né? Porque a gente fala injeção na testa é de graça. Pena que não é de graça. Mas eu queria colocar um pouquinho ao lado dos olhos, mas é cobrado por, como que fala, se é cobrado por combo.
Então, tem essa região da testa, foi a que eu fiz, e tem a região dos olhos, até do lado dos olhos e abaixo dos olhos. Então, seria mais um valor X. Aí, eu optei, então, por fazer só na testa. Já no local onde eu fazia anteriormente, né, esse procedimento, a última vez que eu fiz já deve fazer uns 2 anos ou mais. Não era cobrado assim por região, assim, por exemplo, testa, olhos, né, a parte de baixo do queixo. Ele era cobrado por quantidade de aplicação. Então, eu fazia a testa e do lado dos olhos. Como ela queria cobrar do lado dos olhos mais a parte de baixo, então eu não quis, porque eu não quero colocar na parte de baixo. Eu acho que a gente fica sem expressão, né? Porque quando você vai dar risada, aquele músculo tá paralisado, então você não tem expressão. É o que acontece com as artistas, né? Algumas pessoas que a gente vê que ou parece que ela tá rindo sempre, ou parece que ela dá risada, mas não muda a expressão. Então, por isso que eu optei para não fazer outra parte. Aqui, eu já aproveitei para fazer, para aplicar a injeção de placenta. Tem vários tipos de injeção. Injeção de alho, injeção de vitamina C, injeção de placenta. Tem soro. Eu gosto muito de tomar o soro, mas ele demora uns 40 minutos, né? 30 a 40 minutos. Então, eu optei dessa vez só pela injeção. Gente, eu tô aqui na clínica ainda, ó. Levei as agulhadinhas. Fiz a aplicação de botox. Depois eu conto tudinho pra vocês. Pronto, gente, eu tô aqui, acabei de chegar no carro, no estacionamento, tô descabelada. Ó, eu tô sem filtro, pra vocês verem logo após o procedimento como que fica. Não tem sangue, não tem nada, tá? Tem uns cuidados. Como eu já fiz essa aplicação antes, então eu já sei, né? Mas assim, quem for fazer pela primeira vez, pergunta certinho quais os cuidados que tem que ter, tá? Mas é isso. Senti um pouquinho de dor, mas não senti das outras vezes que eu apliquei, porque ela deixou com um pouco de anestesia, né, antes. Mas foi tranquilo. Voltei. Bom, é assim, eu não gravei o dia seguinte, né, da aplicação, porque ele não faz muito efeito, ele não tem diferença. Ele vai fazer diferença lá pro terceiro, quarto dia, algumas pessoas uma semana, mas o resultado mesmo você verá depois de 2 semanas, né? Que daí é o resultado permanente. O que acontece com o Botox? O Botox, algumas pessoas não sabem a diferença do Botox e do ácido hialurônico. O Botox, ele paralisa o músculo. Então, por exemplo, eu não vou fazer muita expressão porque ele ainda tá em processo, né? E então, se você aplica o Botox e fica fazendo as expressões que você tem costume fazer, ele não vai fazer muito efeito. Então, assim, é bom que você não force a fazer os movimentos. Por exemplo, né? Vou fazer aqui pra você, assim, ó, levantar aqui, ó, tá vendo? Aí ele franze aqui, ou assim, ó, né? Essa linha aqui. Então, o músculo ainda não está paralisado, porque o Botox ainda está agindo, né, no organismo. Então, ele leva de 3 dias a 2 semanas para fazer o efeito mesmo. Ele ajuda a minimizar suavemente as linhas de expressões, ele não retira. O que esconde as linhas de expressões é o ácido hialurônico, tá? O Botox é só para paralisar o músculo, para eu não conseguir fazer isso que eu fiz agora. Então, o que acontece? Quando eu for fazer essa expressão, que as pessoas que levantam muito a testa para conversar, ou algo assim, né? Eu tenho mania de franzir muito aqui, principalmente quando eu acordo assim com o olho meio fechado, porque a claridade dói a minha vista, né? Então eu olho assim com o olho meio fechado e franzindo aqui. Então aqui em mim é muito forte. Então isso, depois que eu faço o procedimento, isso não vai acontecer, porque eu não consigo fazer esse movimento, porque o músculo fica totalmente paralisado, tá? Quais os cuidados que você tem que ter? Você não pode, logo que você faz o procedimento, você não pode abaixar a cabeça, não pode deitar, tá? Porque a aplicação foi feita no local e ele tem que agir aqui. De repente, se você abaixa, esse Botox pode ceder, ou você deita, ele pode espalhar, né? Ele tem que ficar concentrado ali,
tá? Por 4 horas, pelo menos no mínimo 4 horas. Você não pode beber bebida alcoólica, pelo menos por 24 horas, porque o que vai acontecer? Vai perder o efeito. Ele vai simplesmente cortar o efeito, tá? Que mais? Depois do procedimento, não só logo depois, mas por um bom tempo, é recomendado você não ir em sauna, limpeza de pele, que por causa do vapor, né? Nada que seja muito quente. Tudo que é quente, ele vai fazer com que perca o efeito, porque ele vai desaparecendo, tá? Por exemplo, aqui no Japão tem um onsen, alguns onsen tem umas pedras que você pode ficar deitada para recuperar energia, esquentar os órgãos internos e tal, que eu adoro, mas eu também não posso, por quê? Porque ele é muito quente, então na hora que você entra na sala, você já percebe aquele vapor, então isso faz com que, não é que não pode, vai de você, mas o que acontece? Vai perder o efeito do Botox. Então se ele tá ali para durar 3 a 6 meses, digamos assim, em 2 meses some tudo o seu Botox. Depende dos seus hábitos, né? A culpa não é da profissional ou do tipo que ela colocou um Botox mais fraco, não. Depende, existe casos, sim, né? Não vou dizer que não. Mas depende muito de como você vai estar no seu dia a dia. Aí você acabou de fazer o Botox, você vai fazer um jump, você vai para uma academia. Você não respeitou o tempo, ele vai sumir. E além de sumir, tem que tomar cuidado, porque se é aplicado aqui, igual onde eu apliquei, isso aqui, o Botox ele vai ceder, ele vai cair, teu olhar vai ficar caído, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Existem pessoas que o organismo não aceita. Eu tenho um conhecido que quando ele fez a aplicação de Botox, ele pagou caríssimo, e pelo próprio furinho onde foi aplicado, estava vazando, ele ia saindo, o organismo dele ia expelindo o Botox. Então ele pagou à toa. Não foi imediatamente, mas assim que ele chegou em casa, até o dia seguinte, tava expelindo todo o Botox, né? Então tem organismo que não aceita, tá? Quem pode fazer? Ele não tem muita contraindicação. Por exemplo, eu estou com diabetes, eu tenho queloide, né? Mas aí é analisado o grau de queloide. Se a pessoa levou uma picada de pernilongo e levantou queloide, então essa pessoa provavelmente vai ficar com queloide mesmo que a agulha seja fininha, tá? Como a minha diabetes está controlada, a minha não, né? Como a diabetes está controlada, então não tem problema, eu posso fazer. Por que eu decidi fazer agora, de última hora, eu não estava planejando agora? Como vocês viram no vídeo anterior, eu quero muito engravidar. Eu não posso engravidar por 2 a 3 meses, né? Depois que eu fiz a aplicação de Botox, tá? Então, como eu vou levar esse tempo ainda, no mínimo de 2 a 3 meses, porque eu tenho que abaixar um pouco mais a diabetes, a gente tá fazendo tratamento para reverter a menopausa, então eu decidi fazer agora, que é o tempo que eu vou ter, porque antes de 2, 3 meses eu não vou engravidar, né? Não posso. Se a pessoa estiver amamentando, também não pode, porque eu perguntei, mas se eu engravidar depois de ganhar neném, quanto tempo eu posso voltar a fazer o Botox? Ela falou que só depois que para de amamentar, tá? Que é o recomendado. O ácido hialurônico pode aplicar, porque o ácido hialurônico é uma substância que a gente já tem no nosso organismo, né? Então, se eu fizer a aplicação de ácido hialurônico, mesmo amamentando, aí eu vou ficar 2 dias sem dar mamar para o bebê. Aí sim eu posso fazer, né? Mas o Botox, enquanto estiver amamentando, não pode, tá? Eu acho que é mais isso, né, que eu tinha que falar pra vocês. Para o pessoal aqui do Japão, essa clínica que eu fui é uma clínica japa, não tem tradutor, mas se vocês quiserem eu recomendo uma pessoa. Quanto que eu paguei? Eu paguei 30 mil ienes, tá? 30 mil ienes mais imposto, então acho que vai dar 33. É que como eu tomei a injeção de placenta, e mais anestesia, ficou 37 alguma coisa, né? Mas eu acho que só o Botox eu acho que é 33, tá? Ela aceita cartão de crédito. Anestesia eu tive que pagar, foi 1.000 ienes, deu 1.100.
eu tive que pagar, não lembro, eu tive que pagar com dinheiro. Então tem alguns procedimentos que eu acho que ela não aceita cartão, mas aí tem que perguntar antes, tá? Eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo. E quem quiser ver o resultado daqui 2 semanas, eu não vou fazer um novo vídeo. Vai ser só esse vídeo aqui eu falando sobre isso, ok? E eu vou colocar no Instagram. Então, segue lá, não no meu Insta profissional, tá? Do Instituto. É no Insta Eles e Elas. Então, daqui 2 semanas eu vou lá. E daqui 2 semanas, não, 2 semanas após o procedimento, né? Eu vou e coloco, faço um videozinho pra vocês verem como que vai estar aqui. Se eu vou estar levantando, se eu não vou, como que vai estar paralisado o músculo, ok? Bom, eu recomendo, gente, eu não vou falar assim, talvez seja até feio recomendar isso num vídeo, mas por que que eu recomendo? Não é só quem tem, é precaução. Tem aquelas pessoas que são muito novinhas, mas você já percebe que quando tá falando com ela, ela fica levantando muito um lado da sobrancelha, que até é terrível pra gente fazer o design, porque quando ela tá normal, ela tá assim, mas de repente, alguma expressão que ela faz, ela levanta aqui. E daí ela já tem aquele hábito da sobrancelha dela ser assim, ó, uma mais alta que a outra, né? Então, para esse tipo de pessoa, para aquela pessoa que franze muito, às vezes tá trabalhando e tá franzindo aqui. Eu já vi muitas alunas minhas que vêm, às vezes elas estão fazendo um procedimento ali que é mais minucioso, aí elas estão franzindo aqui. Então, quando ela tá normal, ela tá conversando, não tá, mas de repente, quando ela tá numa expressão mais séria ou concentrada, ela franze. E às vezes ela tem 25 anos, 23 anos. Então, é uma expressão que quando ela tiver 30, imagina, fazendo isso todos os dias, por 5, 6, 7 anos, como que vai estar, né? Então, eu recomendo por isso, mas tem que ver como que tá seu organismo, conversar com a dermatologista para saber direitinho, não é? Eu vou fazer e pronto, tá? Você tem que ver como que tá seu organismo, falar tudo para ela, os tratamentos que você tá fazendo, se você toma algum tipo de remédio, se você toma bebida alcoólica, se você é fumante. Então, tudo isso influencia. Eu só recomendo por isso, porque eu acho que é uma prevenção. Igual muitas pessoas vêm me procurar, e qual creme que você indica? Eu indico sim, mas nenhum creme faz milagre, né? Então, se você é nova, se você ainda não tem todas as linhas de expressões, se você não tem ruga, se você não tem isso, não tem aquilo, não tem flacidez, quanto mais rápido você cuidar da sua pele, é melhor. Porque você vai economizar dinheiro, né? E você vai economizar tempo, porque depois que surgiu a ruga, a linha de expressão, a flacidez, são mais tratamentos invasivos. Então, aquele tratamento, um derma roller, um peeling, né, que vai descamar a sua pele. Então, tratamentos assim que são um pouco mais caros do que você usar um creme diariamente para prevenir esses, como que eu posso dizer, esse mal que é causado pelo envelhecimento, né, pelo tempo, tá? Mal por quê? Porque ninguém gosta de ter ruga, ninguém gosta de ter pé de galinha, ninguém gosta de ter flacidez, né? Então, é o mal do envelhecimento. Então, a gente pode combater isso se cuidando antes. Como eu não cuidava, antigamente nem se falava em protetor solar, né? Há um detalhe, gente, antes que eu me esqueça. Quando você faz a aplicação, você tem que usar muito protetor solar e mais vezes ao dia. Se é recomendado a cada 2 horas, 2 horas e meia, você passa um pouquinho mais, tipo 1 hora, 1 hora e pouco. Por quê? Eu não digo assim sempre, né? Mas 1 semana, pelo menos, 2 semanas que você fez o procedimento, porque pode manchar a sua pele por causa do líquido que foi injetado, tá? Então, é recomendado, se eu vou sair no sol mesmo, eu procuro daí usar boné que pega aqui. Não pode ser nada apertado, porque como eu apliquei aqui também, então se for apertado, ele vai ficar um pouco ruim, né? Então, mas assim, se eu vou sair no sol, eu coloco uma aba aqui, um boné. Mesmo assim, um protetor solar. Agora, no carro, algum lugar assim, que eu vou e volto rapidinho, então, só o protetor solar, daí eu não uso o boné, tá? Então, voltando. Antigamente, não se falava em protetor solar. Assim, no Japão, sempre teve, mas a gente não tinha conhecimento. E eu vim com aquela cabeça do Brasil, né? No Brasil ninguém usa, só compra protetor solar para ir pra praia. E não é assim, gente. O protetor solar é diariamente. Uma para combater as manchas, o câncer de pele, mas também o envelhecimento precoce, que é causado pelos raios do sol, tá? Mas isso é uma história para outra hora, né? Vamos focar aqui no Botox, senão daqui a pouco o vídeo vai estar com 1 hora, vocês já estão, né, não vão querer saber mais ouvir minha voz, tá? Eu já aproveitei gravar enquanto eu tô aqui no carro.
Vou agora para meus compromissos e até o próximo vídeo. E daí, quem quiser acompanhar daqui 2 semanas, segue lá o Insta, que eu vou postar um videozinho lá nos stories, tá bom? Beijo! Fui!